Fala aí, analítica e analítico de plantão, sim! Seja bem-vindo a mais um episódio o podcast mais irado da podosfera sobre analíticas, métricas e dados aplicados ao marketing digital. Estamos aqui, eu, Gustavo Esteves, o Casimiro do Analytics, e ao meu lado, como sempre, ele, The Black Diamond. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje num formato diferente. Formato esse entre somente eu e Lucian, debatendo e trocando uma ideia com a galera, né, Lucian? Exatamente, hoje a gente vai só bater um papo, né? Fazer aquele episódio diferente, vocês, né? Isso. Aquela quebrada. Gente nova, mas não é tão diferente assim. Por quê? Porque isso que você vai assistir aqui hoje no Spotify ou no YouTube, na realidade é um quadro que nós temos dentro do Métricas Boss Prime, que esse episódio aqui é o 30º quadro, que é o MB Responde, onde eu e o Lucian, a gente pega as principais dúvidas que a galera teve dentro do Métricas Boss Prime e comenta quais são as respostas que a gente vê. Em casos necessários, até compartilha a tela, né, Luciano? Exatamente. Então lá dentro do Prime, a gente ajuda a galera com as dúvidas, não só porque assim, aquela máxima, né? A sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha e a gente acaba auxiliando os alunos que estão lá aprendendo, tipo, com cenários um pouco mais próximos do dia a dia, né? Não fica só na teoria. Então, pô, Exato. O fulaninho do, sei lá, Rio Branco teve um problema de implementação de pixel do Facebook. A gente vai lá, tira a dúvida, compartilha a tela, quando é o caso de compartilhar a tela, e mostra como funciona na prática pra todo mundo, né? E acaba que essa dúvida fica gravada lá pro pessoal. E esse aqui é o 30º episódio, que inclusive... Já tem mais de 10 horas de conteúdo disso. Muito mais de 10 horas de conteúdo. Esse é o 30º episódio que encerra esse nosso quadro lá no Prime, mas a gente quis trazer pra você, nosso ouvinte do podcast, ouvir aqui, porque não é uma coisa blasé, não é uma coisa boba. A gente, na realidade, vai pegar dúvidas mesmo que a galera trouxe. Vai falar o nome da pessoa, então você pode ser aluno do Prime aí, vai ouvir você também sendo mencionado aqui, e a gente vai comentar as respostas para essas dúvidas e debater sobre isso. Então, é um tira-dúvidas, um perguntas e respostas sobre Google Analytics 4, grátis para você que ouve e acompanha a gente aqui no Analytics Talks, mas saiba... O cara tem um gostinho, né, de como que é o Prime, né? Aquela sensação do que é ser Métricas Boss Prime. Não é só mais um curso de tagueamento por aí, não é só um curso de tracking por aí, não é isso. Métricas Boss Prime é muito mais do que isso. São 22 treinamentos, perguntas e respostas. Tanto é... São 22 treinamentos fora o MB Responde, que são mais de 30 também. E fazer MB Responde tem sido difícil, né, Luciano? Porque a gente agora tem um time que responde suas dúvidas em menos de 48 horas. Então fazer o MB Responde é difícil, porque quase não tem mais pergunta não respondida. Exatamente. Ou seja, não é só um concursinho qualquer, não. Você pode perguntar para as mais de 3 mil pessoas que assinam o Prime, os mais de 10 mil alunos, inclusive nossos cursos presenciais. Não precisa nem fazer jabá, né? Vocês vão fazer comprar, jabá. né? Mas tá aqui, não esquece disso. Se você não é Prime, você pode garantir. Então vamos ler as perguntas agora, gente? Agora. Essa pergunta aqui é do Jarbas Pixolini e surgiu É o Jarba Pixel. Jarba Pixel. Não é à Isso. toa que surgiu no curso de A4 para mídia paga. Exatamente. É o Jarbas do Pixel, porra. Exatamente. Roda a edição. Inclusive foi na aula Entendendo as Origens de Tráfego do Google Analytics 4. Ele mete o que pra gente aí, Luciano? A pergunta dele é o seguinte. Fala, pessoal, tudo bem? Uma dúvida. Hoje, o nosso blog está numa aba do nosso site principal. E precisamos analisar para o link da home quanto tráfego o blog trouxe. É possível fazer isso nesse caso ou todo o volume do blog vai aparecer como direct? Então, basicamente, ele tem duas URLs. Então, o site dele é o psicologiaviva.com.br e o blog está num outro domínio. Só que ele aparece como um link lá dentro, né? Então, o que ele quer é analisar de fato quanto o blog trouxe. E para você poder fazer isso, só para poder contextualizar, né? Hoje, aparentemente, ele tá com uma única propriedade coletando todo. E não tem muito o que fazer, né? Porque a gente tem esse cenário na Métricas Boss. Se você sair, a gente tem o nosso blog, que tá no domínio métricasboss.com.br, e agora você tá assistindo essa aula aqui, você tá lá no prime.métricasboss.com.br. E aí, isso vai fazer com que eu entenda esse clique com uma fonte de dados externa. Ou seja, para mim, agora, o blog ele passa a ser um canal de aquisição separado do meu canal, que é o próprio blog, né? Então, eu trato ele tal como o Facebook, trato ele tal como o Google AdWords e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer nesse cenário em que a gente dividiu as propriedades? Cara, um link com parametrizado o TM Source Media Campaign para você levar o cara para dentro do seu blog, para dentro do seu site, uma vez que isso está separado em propriedade, beleza? De novo, o que você fez não tá errado.
é que a pergunta, antes da gente somar tudo na mesma propriedade, é que a pergunta que precisa ser respondida é: o que eu quero fazer com isso? Se a sua pergunta for: eu quero analisar o meu tráfego como um todo, analisando uma jornada apenas única. Jornada única, você somou tudo, tá vendo isso. Agora, se você quer medir, igual a gente faz na Métricas Boss, quanto que o blog gerou de tráfego para o Prime, que é a plataforma de ensino, a gente separa em duas propriedades e faz como o Luciano falou. Agora, você hoje consegue ter uma noção de quantos acessos você tem dentro do teu blog, beleza? Mas você não consegue saber quanto que ele gerou de tráfego, porque Pra dentro do seu site, porque essa jornada ela vai ser unificada, né? Mas se você for no relatório de página, beleza? Dentro da parte do Google Analytics 4, existe um relatório de página em tela ou página de destino. E lá você pesquisar por /blog, ele vai filtrar só o que tem /blog. E aí você consegue ter uma noção disso tudo conglomerado. O objetivo dele aqui é entender dentro do site dele, onde tem possivelmente a conversão, quem veio do blog. Então, nesse cenário, esse quem veio é a origem. E até uma dica adicional a esse material que a gente estava passando aqui para você. Porque, além disso, eu aconselho você a utilizar agrupamento de conteúdo dentro do GA4 também. Porque isso vai ajudar você a dividir os tipos de página pelo seu template. Então, num blog, a gente tem... Tô falando muito porque a gente tem isso dentro da Métricas Boss. Então, tipo, quando o usuário acessa uma página de post, eu não vou fazer a leitura de quantos posts geraram tráfego para dentro do site, analisando página por página, né? Isso. Eu vou criar um agrupamento chamado post, e aí todo mundo que sair de uma página para outra, eu consigo entender que esse cara disparou o que é esse agrupamento? Tudo aquilo que eu entender que é um post, eu agrupo numa categoria, vamos dizer assim, chamada post. Então, por exemplo, na Métricas Boss, a gente tem uma categoria chamada Post, tem uma categoria chamada GA4, uma chamada Google Tag Manager, uma categoria chamada página de categoria. Exato. Então, qual é a parte legal disso? Se a gente, Métricas Boss agora, eu chegar pro meu time de conteúdo e falar: time de conteúdo, somando todos os artigos que a gente fala sobre amplitude, quantos acessos a gente tem? O agrupamento de conteúdo, ele pegou todas as páginas que são amplitude e botou no mesmo categoria chamada amplitude. E aí ele diz pra gente as informações que vêm desse agrupamento de conteúdo. É muito parecido com o que você já tem por padrão criado pelo Google do agrupamento de canais. O que o agrupamento de canais faz? O Google agrupa as origens em um canal. Então, por exemplo, tem um canal chamado Page Search. O que vai estar ali dentro? Bing Ads e Google Ads. Boa? Respondemos a primeira? Espero que sim, né? Ele que vai dizer. E você que tá ouvindo no Spotify, YouTube, comenta também. Exatamente. O que tu achou da pergunta, comenta o que você tá achando aqui desse formato. Quem sabe, né, Luciano? Quem sabe faz o 31, né? Faz uma segunda temporada. Quem sabe. Pergunta agora veio da Paula na aula do curso de Google Analytics 4 na prática, o aulão de revisão. Aí ela fala o seguinte: ainda estou na dúvida sobre a parte de pesquisa do site. Aonde eu visualizo isso? Preciso criar um evento, já que configurei a métrica otimizada? Aonde eu consigo visualizar esse evento? Tu vai ou eu vou? Vai lá. Nesse caso, você tem que pensar no seguinte: uma vez que você configurou o parâmetro de pesquisa, lá dentro, não é só ativar, tá? Que ela estar ativa não significa que você vai estar, de fato, já coletando o disparo desse evento. Quando você vai fazer uma busca dentro do site, aconselho você a fazer, inclusive, essa busca dentro do site da Métricas Boss agora. Você vai lá, digita métricasboss.com.br, vai no campo de busca e digita Google Analytics. Você vai ver que a URL ela vai mudar. Porque, primeiro, você foi para a página de busca, ou seja, vai para /search. E aí vai adicionar um parâmetro na URL. Que esse parâmetro a gente chama de query string, né? É o parâmetro de consulta. Ou seja, ali eu vou ter um conjunto de chave e valor o que o usuário digitou, Google Analytics, e a chave, o que aquilo representa, né? Então, dentro da métrica otimizada, o Google trouxe algumas convenções, né? Então, se você dentro do seu site, você utiliza o parâmetro de pesquisa Q, S, keyword, query e alguns outros que tem lá dentro da configuração, automaticamente esse evento passa a disparar, beleza? Esse é um ponto. Vamos imaginar que você já configurou isso. Como que você analisa esse evento? Relatório explorar, você vai filtrar um evento chamado View Search Result e vai colocar a dimensão Search Term. E aí você vai conseguir ver as pesquisas internas dentro do seu site. Ainda não existe um relatório padrão para isso. O Google ainda não criou. Você pode transformar isso dentro de um relatório de biblioteca e anexar ele ao seu relatório padrão lá na visualização de dados. Boa, Paula! Espero que não tenha mais as dúvidas, hein? Exatamente. Espero que você não tenha mais as dúvidas, hein? O Vitor Oliveira, na aula implementando Facebook Ads via GTM, ele fala o seguinte, olha: uma vez criado esses eventos no Tag Manager, eu não preciso criá-los também no Facebook? Ou, se eu criar, eles vão computar dados duplicados, Luciano? Óbvio.
né? Uma vez que ele já está configurado dentro do Google Tag Manager, você não deve implementá-los eles de nenhuma outra forma, porque senão você vai duplicar esses eventos. E aí o ponto é, tá? Porque assim, o próprio Facebook indica isso, e aí ele te dá um recurso chamado desduplicação de eventos do Facebook. Mas existem você vai ter diversos teorias, você vai ter diversas análises de pessoas que implementam ambos os pixels, Gustavo. Eles vão lá e colocam assim, ó, eu quero coletar no ambiente web, ou seja, no GTM client-side e no GTM server-side através da API de conversão. O Facebook, inclusive, indica isso, mas, nesse caso, eu acredito que não faz sentido, uma vez que você está implementando via server-side, manter uma implementação client-side. Mas, assim, vai ao gosto do freguês, tá? Gosto do freguês. A minha premissa é, para que eu vou duplicar evento? Duplicar trabalho. Duplicar trabalho, duplicar manutenção, se eu já configurei dentro da API de conversão e o evento já está sendo enviado. Então, o que a gente faz normalmente? A gente utiliza, dentro da estrutura do GTM Server-Side, uma tag de espelhamento. E olha que maneiro, isso é muito maneiro, porque o Facebook, ele meio que, peraí, o GA4 chegou, tá aí, vamos aceitar e tá tudo certo. Ele aceita um evento do GA4. Tipo assim, dentro da estrutura do evento do GA4, a gente tem uma coisa chamada payload, né? Que é tipo, é todo o conjunto de parâmetros que vão se transformar nessa requisição em um evento dentro dos relatórios. Então ele aceita. Então se você pegar um evento que veio direto do seu client-side, dentro do seu GTM client-side, e ele enviar direto para o Facebook, aparece o evento e ele entende, inclusive, tem uma galera enviando o evento de medição otimizada direto para o Facebook, para poder conseguir ter evento de scroll, tudo automático. Então assim, é bem interessante como que o Facebook meio que aceitou o GA4 e aí facilitou o trabalho, né? Porque uma vez que isso tudo está implementado via server-side, na minha opinião, não deveria estar no client-side. Mas, gosto do freguês, vocês que têm que me dizer, quando vocês implementam isso, diminui algum tipo de custo? Aumenta a conversão? Sendo bem sincero, nos nossos testes aqui se manteve, tá? Então, nesse caso, para mim, não tem para que ter redundância de código nesse cenário, porque, né, eu vou estar gerando trabalho para eu mesmo resolver, ou pro Facebook resolver errado, né? Porque você tem que passar você tem que fazer uma configuração no evento para que o Facebook ele entenda que esse evento veio duplicado e aí ele desduplique. Não faz sentido, tá ligado? Tipo assim, parece sei lá, uma solução complexa para um problema que é simples, é só não implementar a parada, entendeu? Lembrando que o Facebook aceitou GA4 para isso, né? Para mensuração de atribuição. Mensuração, não. Ele vai no jeitinho dele, né? Bora lá. Eu vou responder essa aqui e lerei. A Aline Machado, na aula sobre como funciona o GA4, ela pergunta o seguinte: vocês possuem um exemplo de plano de mensuração? Quem implementa esses eventos para aparecer no GA4? Vamos separar isso aqui em duas partes. Plano de mensuração. Tem dica no nosso podcast sobre isso, e se você está assistindo no Prime, dentro do curso Tag Manager, tem 3 aulas sobre plano de mensuração. Beleza? Aqui o Luciano desenha e explica o que é macro, micro, nano, conversão. Mas basicamente, vamos citar um exemplo aqui. Se eu sou um e-commerce, qual o objetivo principal daquele meu e-commerce? Por que a gente acorda todas as manhãs? Para que aquele negócio existe? Para vender. Então qual é a macro conversão daquilo ali? O evento purchase, que mede a compra. Micro conversão são os eventos que o nosso consumidor, ele utiliza, ele cria, ele executa na jornada de compra para executar essa macro conversão. Então quais seriam esses aqui? O purchase, o add to cart, de adicionar o carrinho, o begin checkout, de começar o checkout, o add tipping info. São os eventos que obrigatoriamente um usuário não consegue comprar um produto se ele não adicionar o produto no carrinho. Então, dentro da jornada, as microconversões são os eventos que antecedem a macroconversão e são obrigatórios para a jornada do usuário. E já as nanoconversões são os eventos exploratórios que o nosso consumidor dá, mas que não necessariamente eles estão obrigatoriamente ou direcionado 100% à nossa conversão. Então, por exemplo, quando um usuário faz uma busca, ele está pesquisando por um produto. Isso pode ser uma nanoconversão, beleza? Esse é um exemplo aqui. E dentro do Prime a gente tem explicações sobre isso. E no LinkedIn do Luciano, que vai estar aqui na descrição, também tem um link onde ele desenhou sobre plano de mensuração, que tá lá também. Sobre que E aí, para poder deixar a galera que só escuta o podcast com inveja, a Dani vai colocar o PDF que eu fiz desenhando, explicando o plano de mensuração, só pra galera que tá no Prime. Boa. E sobre quem implementa os eventos para aparecer no GA4, vamos separar isso em 2, tá? Parte número 1, quem implementa
é quem vai ser a mãe, no seu caso aí, ou o pai do GTM. Boa? Então a pessoa que é responsável por operar e mexer no GTM é quem vai criar esses eventos. Agora, é interessante separar isso em 2 camadas de responsabilidade, né, Luciano? Número 1 é você que vai implementar esses eventos dentro do Tag Manager para que eles apareçam no GA4. Outra é a sua camada de análise para saber que você não tem condições de implementar um evento porque não temos uma classe ou um ID dentro do código. Ou um e aí evento você vai dentro da camada de dados isso, também, aí você vai solicitar isso para para um time de tecnologia. Então é separado de 2 formas, beleza? Se você trabalha com plataforma de e-commerce da vida ou com sites tipo WordPress, existem coisas que você já consegue e coisas que você não consegue. Então, plugin ou qualquer tipo de extensão. Então tem coisas que você não consegue, o que você vai ter que fazer? Falar com quem desenvolveu o site. Com quem não tem magia, tá ligado? Não tem magia. Não, o evento ele não vai aparecer magicamente dentro do seu relatório. E, consequentemente, são essas 2 tem um camadas ponto aqui, que né? a camada de dados, por si só, ela vem para poder trazer qualidade para o dado. Quando você implementa o evento dentro do Google Tag Manager que não traz parâmetros com ele, você criou um contador. Então ele vai contar quantas vezes o usuário executou aquele comportamento. O que traz qualidade para ele? Eu costumo dizer o seguinte, tem aqueles formulários de lead, né? Aí o cara vai lá e coloca lá nome, e-mail, estado, cidade, e aí faixa salarial, e aí o cara converte. É muito maneiro entender a quantidade de pessoas que converteram naquele formulário. Agora, o que traz qualidade para esse dado? É talvez eu dentro desse evento trazer o parâmetro do estado. Talvez nesse evento trazer o parâmetro da cidade que esse cara selecionou. Ou trazer a faixa salarial dele. Tudo isso vai ajudar a gente a traçar perfil do usuário para a gente poder conseguir entender melhor as pessoas que converteram naquele formulário específico. Então assim, mas aí como é que eu faço para poder ter esse nível de informação? Aí é o momento que você precisa implementar uma camada de dados, porque a informação ela não vai aparecer magicamente lá dentro. Beleza? Então é isso que eu tô querendo dizer. E aí, nesse caso, você vai precisar de fato de uma camada de dados. E aí você tem que sentar com o teu time de tecnologia e para isso que serve a porra do plano de mensuração. Boa. E a Aline ainda falou sobre o seguinte: como é que ela vê os eventos do site estão realmente tagueados e se os botões estão sendo tagueados? Primeiro, Aline, onde você vê que esses eventos estão aparecendo? Beleza? Como é que você vê que esses eventos já estão sendo coletados? Fechou? Você tem 2 opções. Opção número 1, você na aba de administrador, dentro da propriedade do Google Analytics, tem uma área chamada eventos. Você clica lá, vai mostrar todos os eventos. E também, se você for no relatório do Google Analytics, você consegue achar num relatório chamado eventos, todos os eventos que já foram computados alguma coisa. Agora, para você ver se os botões realmente estão tagueados, aí existe uma outra questão dentro do GA4 que você consegue executar dentro do seu site. Tem aula também aqui, tá? Tem aula dentro do Prime sobre isso, que é o Debug View. É o Debug View. Que você consegue ir usando esse Debug View, clicando e interagindo com essas partes do site, e o Debug View numa outra aba dentro do GA4 mostrando capturou. E dessa forma você consegue ter esse depara se isso está funcionando ou não. E a última possibilidade de você ver isso é se teu time estuda na Métricas Boss e criou isso da maneira como a gente fala. Ou seja, criaram um plano de mensuração, documentaram isso, todo mundo tem acesso. Aí é um caminho maravilhoso, né? Exatamente. A outra dúvida aqui é do Leonardo Lacerda na aula sobre implementando o GTM Server-Side. E a dúvida que ele tem aqui ele vê muita gente falando sobre implementar o Server-Side e ter dados First Party. E ele fala que não implementar vai ter dados Story Party. Ele quer saber, no final das contas, que ele está confuso. Ele implementa o GTM Server-Side e passa a ter dados First Party, ou seja, dados de primeira parte seu mesmo, ou ele não implementa. E aí, eis a pergunta, Luciano, ele fala o seguinte, tem alguma aula ou sessão de tirar dúvidas que explique isso? Tem aqui agora? Tem aqui agora. Vamos explicar o que é um GTM Server-Side? Sim. E vamos explicar a diferença de um GTM tradicional, para ele poder entender se faz sentido ele seguir com isso ou não. Tá. Senta que lá vem história, né? Mas vamos lá. Primeiro, a análise dos dados por uma ótica First Party, ela vai implicar que a gente, inclusive, você pode criar um domínio para o seu Google Tag Manager Server-Side para que, de fato, esses dados sejam coletados via Server-Side e First Party Data com relação ao domínio que você está capturando a informação. Isso é um ponto. Mas vamos explicar aqui, primeiro, o que é o Google Tag Manager. Então, o Google Tag Manager, ele é uma ferramenta para a gente poder implementar tags de terceiros. Até então, vocês já sabem disso, tem curso aqui no Prime para vocês aprenderem sobre isso.
Dentro dos tipos de container que a gente tem dentro do Google Tag Manager, a gente tem o tipo web e o server-side. Então, nesse caso, o web é o que vai ser instalado e que vai ser utilizado do lado do cliente. O que é o lado do cliente? É o navegador. Então, ele vai disparar as informações do navegador diretamente para o pixel do Facebook, diretamente para o Google Analytics, diretamente pro AdWords, enfim. Ele é diretamente do cliente, ou seja, da onde o usuário está acessando, ele vai disparar a informação. Ponto. O GTM Server-Side, ele vem com uma camada adicional à camada do client-side, ou seja, ao invés dele enviar do navegador direto para as ferramentas, ele vai enviar do navegador direto para o server-side e de lá você vai disparar as informações para as tags de terceiro no geral. Então, basicamente, AdWords e enfim, do navegador Facebook, por aí vai para o seu servidor. E aí de lá você dispara para o Facebook, para o Google. Exatamente. Fechou. E quais são os pontos e benefícios em cima disso, tá? Porque assim, nesse caso, o primeiro benefício para mim, performance. Eu preciso ter uma porrada de pixel instalado dentro do meu site, porque agora, normalmente a gente utiliza até a própria tag do GA4, né? Então você tem uma tag do GA4 no client side, que isso é inclusive uma dúvida que a galera me manda muito no Instagram. Pô, se eu for implementar o GTM Server Side, eu não preciso mais do client side? Você precisa, porque a comunicação ela vai ser de client side para server side, de server side para tag de terceiro. Então você não mata a necessidade de ter o client side instalado lá com o tag de container para você poder disparar e configurar suas tags. A diferença vai ser que você vai ter um único tipo de tag, normalmente o GA4. E aí do GA4, a partir desses gatilhos do GA4 que você configurou, ele dispara a tag para o server side. Beleza? Boa! Elton Frutuoso Pereira, no curso de GA4, aula de relatório de aquisição, ele pergunta o seguinte: como transforma o evento em conversão? Chamar um evento de conversão. Eu configurei um evento para contabilizar quantos usuários clicam no play de uma rádio online. Como posso transformar esse evento em conversão para ver ele dentro do relatório de conversões? Elton, dentro da aba administrador do GA4, de novo, vai estar separado em conta e propriedade. Você vai clicar na engrenagemzinha aqui à esquerda, você vai clicar e vai estar conta e propriedade. Dentro dessa aba propriedade, que vai estar aparecendo o nome do seu site ali, na qual constam os dados do Analytics, vai ter uma aba chamada eventos. Quando você clicar nessa aba eventos, vão aparecer todos os seus eventos. E aqui, na última coluna à sua direita, vai aparecer uma chavezinha. O nome dessa chavezinha na coluna é marcar evento como conversão. Se você clica ali, você, dentro da propriedade, vai ter a configuração de eventos e abaixo vai ter uma chamada conversões. Quando você clicar naquele evento ali, ativar a chavezinha e você for na configuração de conversões, você vai ver todos os eventos que estão marcados como conversões. Aqueles eventos sendo computados, ou seja, alguém clicou e executou para clicar na rádio online, dentro do relatório de conversões, você vai ter esse evento e a quantidade. E aí, a outra forma de você aprender como é que faz isso é indo no curso de GA4, que tem uma aula que ensina exatamente isso. Exatamente. Então, ele tá no relatório, ele tá no curso de GA4, mas deve ter pulado. Exatamente. Porque ele foi no relatório de aquisição e tem uma aula especificamente falando sobre isso. Mas é exatamente esse passo a passo aqui. Administrador, evento, marcou como conversão. Você vai na mesma coisa. Porque se você for direto no conversões, não vai você vai ver os eventos que já foram marcados. Isso. Né? Já foi marcado e computado, né? Exatamente. Exato. Próxima aula aqui do Thiago Oliveira, no como funciona o Google Tag Manager. Lá vem. Ele traz o seguinte: é obrigatório atuar com Data Layer? Se for, a única forma é mexendo direto no código? Ou há uma maneira mais amigável para pessoas como eu que são da área de marketing e não sabem programar? Ele acabou de instalar o GTM na Nuvem Shop, tem um e-commerce, e foi muito fácil, apenas pegou o código do container, inseriu no Nuvem Shop e salvou. Já o Tag Assistant Legacy já mostra que o GTM está instalado. Mas pelo que ele entendeu, na aula o Data Layer deve ser inserido direto no HTML, não no GTM. Podem explicar melhor esse ponto? Eu sou gestor de tráfego, mas sou da área de marketing, não sou programador. E acho que ele não entendeu também aqui, e aí fica o salve para você já, Tiagão, é que, como você usa a Nuvem Shop, tu não pode mexer no HTML, é a Nuvem Shop que mexe. Exatamente, você... Assim, e vai ter plataformas que vão te limitar em cima de inserir código de qualquer forma dentro da plataforma. Então, o ponto é, o que é a camada de dados? Então, o Data Layer, ou camada de dados, a.k.a. camada de dados, o Data Layer, ele vem para ser uma camada de comunicação entre o nosso código-fonte e o Google Tag Manager. Exemplo prático. A gente deu o exemplo aqui agora de passar a informação estado, cidade e faixa salarial que o usuário preenche no formulário. Perfeito. O Google Analytics consegue adivinhar que esse campo foi preenchido? O Google Tag Manager consegue adivinhar que esse campo foi preenchido? Não, porque ele não é a mãe de na. Ou seja, nesse caso, a gente precisa fazer com que, através dessa camada de comunicação, a gente diga que ocorreu esse evento e que esses foram os parâmetros preenchidos pelo usuário. Então, eu costumo dizer isso porque, assim, a galera
tende a entender que o Google Tag Manager, a utilização da camada de dados é obrigatória. Não é. O ponto é, você estando dentro de uma plataforma, o que você deveria ter feito e o que você não fez de cara. É considerar se essa plataforma que você contratou possui uma camada de dados que vai te ajudar a medir aquilo que você está gerando de retorno sobre o investimento que você fez, né? Porque assim, para mim, a premissa tinha que ser essa. Vou escolher uma plataforma. Beleza, essa plataforma ela vai cumprir com várias outras questões e várias outras coisas que você precisa ter também, gerenciamento de estoque, essa porra toda aí tem que ter. Só que a parte de você considerar o quanto aquilo é mensurável, aquela plataforma deixa as coisas disponíveis para você poder conseguir medir o resultado das ações que você fez, também deveria ter fazido parte dos seus critérios de análise no momento que você escolheu. E aí faz o salve do podcast. Por isso, a gente vai ter aqui na descrição o podcast sobre plataformas de e-commerce Analytics Friendly. E também vai estar aqui junto desse MB Responde como um todo, o artigo lá do nosso site. Basicamente o que a gente fez foi analisar diversas plataformas de e-commerce e dar uma nota de 0 a 10 para elas serem amigáveis ou não com o GA4. E com isso, a gente definiu várias informações e foi dando ponto. Então, antes de você definir uma plataforma de e-commerce, acho que cada escolha é uma renúncia, tá? É bem interessante falar isso para você, tá, Tiagão? Não tô dizendo que a Nuvem Shop é ruim, ou que a Tree é ruim, ou que qualquer outra plataforma é ruim. A parte importante você entender é, poxa, se eu tô escolhendo essa plataforma porque eu entendo que ela é boa para isso, aquilo, outro, e eu entendo que ela não é boa para aquilo, eu consigo conviver e aceito conviver sem isso? Aceito, então vida que segue. O problema é que vocês levam em consideração, ao escolher uma plataforma de e-commerce, vários pontos menos a análise de dados. E vocês devem fazer isso sempre. Por isso, tá aqui, vale um salve, você verifica lá. E o post no blog, conforme as plataformas vão devolvendo pra gente que tá tendo atualização, e a gente vai tá atualizando. E a Nuvem Shop tá atualizando lá. E aí, o ponto é, o Google Tag Manager, de fato, para você poder implementar algo na camada de dados, você vai inserir isso dentro do HTML. Mas existe uma diferença entre inserir dentro do HTML e essa informação estar de forma estática ou dinâmica. Estático, aquele valor não muda. Ele vai ser aquela variável vai ter aquele valor para sempre. Dinâmico, de acordo com o tipo de interação do usuário, aquele parâmetro muda. Exemplo, evento adicionar o produto no carrinho. Quando você dispara esse evento, independente do produto que ele está tentando adicionar no carrinho, você vai disparar nomes diferentes de produto. O estático não. Então assim, o que eu tô querendo dizer? Porque assim, eu tô querendo prevenir de você ficar copiando texto ou código da internet para você poder colocar dentro do seu Google Tag Manager como traquear o seu site. Não existe isso. O Google Tag Manager, ele vai servir para você conseguir, né, ter acesso a essa camada de dados, para você poder conseguir implementar de fato. Por isso que serve o plano de mensuração, por isso que serve você pensar na hora que você vai escolher uma plataforma, ou até você, como gestor de tráfego, indicar para os seus clientes, né, que esse tipo de plataforma não permite que você analise o que você está investindo e tudo mais, porque não possui esses eventos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas do ponto de vista prático, sim. O HTML, a camada de dados, ela é uma variável JavaScript. E essa variável, existem diversos tipos de variáveis, ela é do tipo lista, é uma lista, né? Ou seja, imagina que você tá lá dentro de uma gaveta, você tem uma gaveta, você colocou uma cueca dentro da gaveta. Toda vez que você coloca uma cueca dentro da gaveta, aquilo dali vira um evento, e dentro daquela gaveta você tem várias cuecas dentro daquela gaveta. Então, a variável nesse caso é esse conjunto de cuecas que você tem. Por isso que o tipo lista, ela vai agregar mais informações do que o normal. Então, só para poder contextualizar e falar para a galera que é técnica, a variável da camada de dados ou data layer é do tipo array, ou seja, é do tipo de listagem, ou seja, eu posso adicionar várias informações lá dentro e depois recuperar essas informações de acordo com o índice presente dentro dela. Beleza? Só o técnico aí rapidinho, porque senão depois vocês me xingam. Dúvida agora do Leandro Alves, na aula de implementação de pesquisa interna, curso de A4, ele fala que está tendo uma divergência muito grande entre os termos de pesquisa que aparecem no GA4 para o A. Se você ainda tem acesso ao teu A, vale a pena você verificar se lá tem algum parâmetro de consulta marcado, beleza? Vale a pena você consultar isso. Por quê? Porque o GA4, no evento de medição otimizada, ele pega quais são os parâmetros de consulta, como o Luciano já mencionou aqui nessa aula, ele pega os mais populares. Quais são, Luciano? É o que... Keyword Query. Só esses quatro. Se não me engano, são esses quatro. Então, se o teu site entra nele e faz uma pesquisa, se o seu site for e-commerce, digita qualquer produto que você venda. Olha para o URL. Se não é URL, o parâmetro de consulta quase sempre ele está entre uma interrogação e o que você digitou. Quase sempre igual, que tem, igual. sempre Às vezes pode estar estar entre um e-comercial.
ou o que Sim, você mas, digitou. porque Mas o que marca os isso parâmetros aí. de consulta, o início dele é exatamente a interrogação. Dá uma olhada nisso. Se o seu parâmetro não for S, não for Q, não for query, nem for, Aí você tem que aí configurar você ele. tem que configurar. E talvez seja esse o problema. Lá no A você configurou qual é o parâmetro de consulta específico. Vou dar um exemplo. Para a galera que usava a plataforma de e-commerce da Oracle, o parâmetro de consulta era NTT. Uhum. Então, se você não configurava, assim já era. Então, se você tem um parâmetro de consulta específico, diferente desse que a gente mencionou, você necessita configurar isso também na mão no GA4. E talvez esse seja o problema. Porque se não for isso, não tem necessidade, não tem como ter um problema aqui, a não ser que dentro do teu A você também tivesse uma outra implementação para medir quais eram os eventos, uma implementação mais personalizada, um pouco mais avançada. Mas fora isso, são as duas causas mais prováveis. E aí a gente tem a dúvida do Leonardo Lacerda, voltou aqui falando sobre variáveis definidas pelo usuário, beleza? E ele fala o seguinte, Luciano, a dúvida dele é bem pertinente. Ele pegou o ID do código para tagar um evento. E aí vamos supor que o programador vai lá e retira. O abençoado. O abençoado vai lá e retira. Inclusive, salve para a turma dos abençoados aí. A situação, ele pergunta o seguinte, olha, ele foi lá tagar o evento, pegou o ID, salvou o evento como ID. E o abençoado programador foi lá e retirou esse ID. As dúvidas dele são, os dados de quando ainda existia o ID antes do cara remover, ficam disponíveis mesmo ela tendo sido retirada? Sim, porque o Google Analytics armazenou esses dados. Exatamente, vai estar lá no Dali histórico. pra frente não vai ter mais. Dali pra frente, da data que ele Isso removeu aí. pra frente, não vai Não ter vai mais. ter. Aí ele pergunta o seguinte, caso eu peça ao programador para adicionar de novo os dados do período antes disso, período que esse elemento estava temporariamente sem ID, não conseguem ser recuperados? Não. Então, basicamente, tentando contextualizar, ele foi lá, tagueou o evento, pegou o ID do código. Tagueou o evento no Tag Manager com esse ID chamado XPTO. Pronto. E aí os eventos estão sendo computados certinhos. Computados por 5 dias. No 6º dia, o abençoado do programador foi lá e trocou. Ao invés de ser XPTO, ele retirou do código, ele chamou de XYZ. O teu evento configurado no GTM é XPTO. Beleza? Aqueles 2 dias ali, o 6º dia e o 7º dia, que ficou sem coletar dado, não são recuperados. Esse dado não foi coletado. Mas naquele 8º dia que você falou com o programador para ele voltar para XPTO, do 8º dia para frente, volta a ser computado. Você fica com esse ato, né? Isso. 5 dias computados, 2 sem porque o código mudou ou não estava mais ali, e a partir do 8º existe. Fechou? A dúvida agora é da Débora Ribeiro Miguel, na aula Criando Públicos do GA4. É legal que ela começa o seguinte, uma dúvida, lista 4. Uma dúvida. Então, se na duração eu deixar 30 Ainda bem que dias... tu não paga pra tirar essas dúvidas. Ela é aluna, ela paga, né? Pagou aqui. Pagou, mas pra tirar... É, imagina, cada dúvida custasse, hein, Débora? Exatamente. Numa tu bancou 4 aqui, pô, é apêndice isso? Ela falou o seguinte, é uma dúvida. Então, se na duração eu deixar do público-alvo, eu deixar 30 dias, número 1, o público-alvo vai ser puxado histórico, quem teve X comportamento nos últimos 30 dias, exatamente isso, no momento que você criou. Beleza? Só que a pergunta 2 é, ou esse público vai ser alimentado daqui para frente popularizando essa base e permanecer agrupado por 30 dias. É o misto dos dois. Eu criei o público hoje, ele pega os últimos 30 dias, mas ele associa aquele público só por 30 dias. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu criei um público hoje, dentro do GA4, para jogar para o Google Ads, de pessoas que não compraram. Fechou? E eu deixo a duração ali de 30 dias. Significa que ele vai pegar os últimos 30 dias ali, que eu criei esse público. Em cima desse público, se o Luciano ele não comprou, o que o Luciano vai ter que fazer para sair desse público? Comprar. Uhum. Então, se o Luciano, nesses 30 dias, ele efetua uma compra, o Luciano sai desse público. E a cada 30 dias, ele olha os públicos de novo, vê as regras que você criou e associa ou desassocia aqueles usuários daqueles públicos que você criou, de acordo com as regras que você determinou. Terceira pergunta dela foi, depois desses 30 dias, esse público-alvo não recebe mais dados? É isso que a gente explicou, né? Ele vai renovando, associando novas pessoas e desassociando. Mas ele não executa tá na a regra. cada 30 dias. Isso, Ele não, vai... é o tempo todo. Isso aí. Ou depois desses 30 dias, o público vai ser renovado. Não, imagina o seguinte... Pô, tu respondeu a tua dúvida na respondeu própria pergunta, não dá pra entender. Mas eu espero que você tenha entendido, Débora. Vamos lá. Criei o público hoje de quem não comprou. Fechou? Hoje, esse público vai pegar, no período que eu selecionei ali, 30 dias, 60, 90, 120, o público todo dessa geração aqui com a regra que eu criei. Fechou? Tranquilo. Em cima dessa regra, a regra que eu tenho é a pessoa não ter comprado pelo mobile. Fechou? Criei esse público aqui. O Luciano tá dentro desse público. O Luciano, para ele poder sair deste público, ele tem que ter comprado. Então, se o Luciano, naqueles próximos 30 dias, ele acessar o meu site de novo e não comprar, ele se mantém aqui. Mas, se nos próximos 30 dias o Luciano não acessar,
ele é removido desse público. Por quê? Porque eu só deixo a associação deste público para a cada 30 dias. Ou seja, desde o momento que a pessoa acessou e ela vai contando 30 dias. Não no momento que você criou o público, mas no momento que a pessoa executou isso. Fechou? Não é uma foto, tá ligado? Isso. É uma live. Então espero que você tenha entendido, Débora. Valeu. Agora, Thiago Rodrigues, Luciano, na aula de tipo segmentos no GA4, ele fala o seguinte, ó. Não sei se eu entendi. Está correto afirmar que... Parece até que eu estou entrando num quiz, tá ligado? Não, parece até a prova da UFRJ. A prova está correta... Nesta sentença, está correto afirmar que... 1. O sujeito é oculto. Vamos lá. Não sei se entendi. Dentro dos segmentos. Está correto afirmar que... 1. Segmento por evento. Contabiliza apenas o evento em si. 2. Segmento por sessão. Contabiliza a sessão do usuário que satisfez o critério. 3. Segmento por usuário. Contabiliza apenas o usuário que satisfez o critério. Seria isso? Pô, se não for isso... Parabéns, Thiago. Às vezes vocês não têm dúvidas, só querem a confirmação. Vocês só querem a confirmação. Tá confirmado. Beleza? Tá confirmado. O Yuri Ferrari, na aula de como mensurar suas campanhas com tagamento de URLs no curso de A4 para mídia paga, ele fala o seguinte, Luciano. Olá, qual a diferença do parâmetro de URL dentro do Facebook e o URL Builder? O Facebook usa o key, né? Que é a chave. Não, então, mas parâmetro é parâmetro. Sacou? O parâmetro que vai dentro da URL, se ele for montado através do URL Builder ou através do painel do Facebook, não tem diferença. Isso. Só que o problema do Facebook, ao você deixar esse tagamento automático, é que o Facebook faz uma cagada nas suas origens. Por quê? Ao invés de ele taguear a origem como Facebook, a mídia como Ads, e mudar as campanhas pra você, não. Ele bota conjunto de anúncio misturado, e aí ele não separa... Aí bota o nome da porra da campanha. Bota conchete junto, e aí ele não separa a acentuação, ele bota acento mesmo, ele bota espaço, aí daqui a pouco tu vai ver, a origem tá porcentagem 20A, ó, tio... Loucura. Não usa esta merda do Facebook. Usa o URL Builder. Qual o motivo? Os teus dados não ficarem cagados e você ter confiança sobre isso. Fechou? Com certeza, tu deve estar com esse relatório aí cagado. Se não, manda aí pra gente que a gente dá uma olhada também. Samuel Augusto Rabelo de Larará. Na aula... Na aula sobre como mensurar suas campanhas com tagamento de URL no curso de A4 para mídia paga. Ele fala o seguinte: então, em nenhuma fonte de tráfego Google Ads é necessário criar esse tagamento? Por exemplo, se meu anúncio for no YouTube, preciso de uma URL para o YouTube ou a leitura de GA4 é automática? É legal. O GA4 ou o GA antigo já ia taguear isso normalmente. A origem é Google, a mídia é CPC. O que vai variar para você é o campaign, o que vai variar para você é o termo e o conteúdo. Então, no campaign, você vai descobrir que é do YouTube. Porque a campanha que você determinou é uma campanha de YouTube. Então, o próprio Google Ads, ele não precisa de tagamento, porque ele pega as variáveis que você informa na tua campanha e chama isso de origem, mídia, campanha, termo e conteúdo. Fechou? Próxima dúvida aqui, Rodrigo de Arruda Medeiros, Luciano. Ele falou na aula Entendendo as origens de tráfego no GA4, no curso de GA4 para mídia paga. Ele diz o seguinte, ó. No meu GA4 está mostrando o Note 7 como origem que mais entregou, mas todas as minhas campanhas de mídia paga, Meta Ads, estão com tagueamentos corretos. Como resolver isso? Vou falar para você, hein, Rodrigo de Arruda Medeiros, a.k.a. Rodrigão. A.k.a. E mais gente que está com esse problema. A gente tem uma dica aqui que a gente explica as causas mais prováveis do Note 7. E a causa mais provável do Note 7 na origem mídia é a falta de tagueamento de fato, que dá problema. Agora, tem sido visto nos últimos tempos um aumento desse Note 7 para todas as contas e todas as pessoas. Você é assinante do Prime, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que todo mundo pode estar lá. E eu vou pegar aqui agora, porque no momento que a gente grava esse podcast, no momento exatamente agora que a gente grava esse podcast, tá aqui, ó. O Edson, Diego Perseguin, Felipe Lemes, quem mais aqui? Felipe Buendins, todo mundo falando. Mesmo problema aqui, Note 7 é enorme do nada. Alguém mais com o mesmo problema? Todo mundo tem reportado em todas as contas o Note 7 super elevado do nada. Não sabemos a causa no momento sobre isso, mas até na própria Métricas Boas o Note 7 começou a aparecer do nada. Não sabemos ainda a causa sobre isso, mas se isso estiver acontecendo em página, em outras coisas, a gente tem explicação. Na origem, verifica o teu tagamento como um todo. Cria um relatório explorar, uma dica boa. Cria um relatório explorar e aí você vai colocar dentro desse relatório explorar
a URL como dimensão principal, ou o caminho da página como dimensão principal, ou página de destino como dimensão principal, e aí você coloca as colunas laterais como origem mídia, campaign. Você vai colocando todos os possíveis parâmetros do TM para você ver o que acaba acontecendo. E aí, esse é o erro. Não tô dizendo que é o erro do que tá acontecendo agora, porque parece que é um bug do GA4. Mas, para você poder entender se tem um problema no tagueamento das suas URLs, é você entender, olha, se tiver campaign e não tiver o origem mídia, esses dois vão ficar como not set, mas o campaign vai estar preenchido. Então, qual o ponto? Caso você passe algum tipo de parâmetro que não seja origem mídia, ou seja, você criou uma URL que vai ter lá o TM campaign e o TM medium, o origem vai ficar como not set com o usuário, porque nesse caso o origem ele é quase como a dimensão principal desse URL, ele inclusive é obrigatório, o medium e o campaign eles são obrigatórios dentro do GA4. Source e medium, né? Desculpa, eu falei medium campaign, o source e medium. O source e medium eles são parâmetros obrigatórios, ou seja, se você não passa eles e passa os outros, automaticamente ele vai dar merda. Mas ainda assim, verifica o que você pode fazer, como o Luciano falou, e se você não enxergar nada, vamos entender se é algum bug neste momento do GA, porque tá acontecendo em mais de uma conta. Como na comunidade. Tá em beta, gente. Como na comunidade a galera tá reportando. Always beta. Luciano, a gente vai fazer uma última pergunta. A gente vai ler uma última pergunta que foi do curso de GA4 para mídia paga, que é bem interessante para quem é gestão de tráfego, quem trabalha com gestão de tráfego. Mas a galera que tá assistindo isso aqui dentro do Prime e é assinante, e a galera que tá no Spotify, eles têm um benefício, 2 benefícios mútuos de quem patrocina isso aqui, esse rolê, não é mesmo? A.K.A. Coffee Mais. Coffee Mais muito forte, lembrei. Lembrei, Coffee Mais muito forte. Tem drip coffee, tem café em cápsula. Muito bom, tem xicarazinha muito bonitinha lá. Você tem as camisas da Coffee Mais. E tem desconto, né, Luciano? Tem desconto, 15% aqui pra você poder fazer a sua compra de café. Métricas Boss foi cafequizada. Que loucura. Que loucura. O link tá aqui na descrição, 15% de desconto pra você comprar qualquer café. Tem cápsula, tem drip. Qual a parte maneira? Se tu tem Nespresso aí, por exemplo, que tem cápsulas Nespresso da Coffee Mais, tu pode fazer igual a mim. O que tu faz? Tu entra lá, aqueles cafés que tu vai comprar nesse mês, tu compra do Coffee Mais, super crema, intensidade 10, é o melhor de todos, inclusive, para quem gosta de café sem açúcar, igual a mim, você compra e aí você tem 15% de desconto. E às vezes o frete é muito pequeno. Então você vai pagar mais barato que você pagar no mercado, de receber no conforto do seu lar. Exatamente. É muita onda, viu? É muita onda. E se tu conhece a Coffee Mais, por causa aqui do podcast, dá um salve na gente, viu? Porque às vezes a galera conhece a Coffee Mais e depois manda mensagem pra mim. Pô, comprei no mercado. Falei, otário. Exatamente. Tem 15% de desconto no site, tu comprou no mercado. Já aconteceu. Mais de uma pessoa. Que doideira é essa? Eu vou lá, arruma a porra do desconto pra vocês, vocês vão comprar no mercado. Traga o Thiagão pra cá. Exatamente. Porra, brincadeira. E essa camisa bonita que tu tá usando, qual o nome dessa camisa? Essa camisa bonita, preta da Métricas Boss, menos a X Mardados, também conhecida como a.k.a. Mamba Negra. Mamba Negra da Analytics, eu inclusive discordo desse nome, queria deixar claro aqui em público. Black Mamba Kobe Bryant, cara. Mas você pode comprar as suas camisas na nossa loja com parceria com a Reserva, então reserva.inc/métricasboys e você vai ter lá R$20 ou 20% de desconto. Link na descrição. Exatamente. Sabe por que o Luciano não gosta desse nome, Black Mamba? Porque ele gosta do Jordan. E aí é Kobe Bryant, Black Mamba. Não, eu gosto de Kobe Bryant também. Então por que tu não gosta da Mamba Negra? Não, porque você não fala Mamba Negra por causa disso. Você fala a Mamba Negra por causa do... Megamente. Do Megamente. A Mamba Negra. Criado. Exatamente. Traga a Mamba Negra. Exatamente. Porra, tá maluco, muito forte. Vamos ler agora. Última pergunta. André dos Santos. Qual o último nome? Halliday on Nice. Era Holiday on Nice. Que loucura. Ó, André dos Santos. Nem, tipo assim, é uma frase. Holiday on Nice. Que loucura. Halliday. Pô, galera, tem um nome diferente, né? Vocês são da onde? Depois comenta pra gente, vocês são do Rio, de São Paulo, vocês estão assistindo a gente, porque a gente tem aluno da Noruega, de Israel, Estados Unidos, porra, Austrália. Muito loucura. Louco. Comenta aqui pra gente depois, vamos lá. André dos Santos Halliday, no curso de GA4 Mídia Paga, sincronizando com o Google Ads. Ela fala o seguinte, pessoal da Métricas Boss, posso vincular várias propriedades ao Google Ads? Essa ação causa algum impacto negativo para a base de dados do Ads? Valeu. Antigamente não podia, agora pode. Não, antigamente podia também sincronizar várias. Exato. A gente pode sincronizar várias contas do Google Ads. Algo Analytics, isso não ferra seu Google Ads. Na realidade, quando a gente faz essa sincronização do Ads com o GA4, o que você está possibilitando é pegar os dados do GA4 para criar públicos para o Google Ads ou importar conversões. Então, só vai prejudicar se você fizer
realmente a configuração mal feita, a importação mal feita, importar coisa que você não quer. Se você não fizer isso, segue tudo muito bem. Ô, André, gostaram desse MB Responde? E aí, Luciano? É eles que tem que responder. Então, o que tu acha? Eu acho que não. Eu acho que sim, duvido, a galera é muito forte. Então, por favor, gente, comenta aqui se vocês curtiram. Vota na enquetezinha também aqui. E aí, amei, mais episódios como esse. Exatamente. Luciano adora fazer essa porra. Adoro fazer. Não, de verdade, eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer também MB Responde, eu curto. E se você tem dúvidas e a gente não respondeu pra você aqui, pô, vai lá no nosso Instagram, responde, que a gente manda o link do Prime pra você poder aprender mais sobre. Exatamente, é um cheirinho do que a galera tem lá dentro, né? Acho que é muito importante porque, de fato, a gente tem essa preocupação e eu acho que poucas vezes a gente fala sobre isso, porque a gente tá sempre no modo full zoeira aqui no podcast e a gente acaba não tratando o que é de fato sério. Então, a gente pensa muito no material didático que tem dentro da Métricas Boas, pensando nesse o que você precisa aprender. Exato. E como que você vai tirar suas dúvidas. Então, Perfeito. essa daqui é uma das maneiras do que as pessoas podem tirar dúvidas lá. Tem mais de 30 horas de conteúdo só de MB Responde. E aí, qual o ponto, né, do MB Responde? É que você tira a dúvida, tem gente que maratona só MB Responde. Responde. Porque aí, Claudião qual da o ponto? Que você estuda sobre o problema dos outros, que é melhor ainda, né? E como a gente mencionou, né, esse formato era um formato que a gente fazia bem no início da MB, o Métricas Boas Prime crescendo. A gente agora tem um time que responde suas dúvidas em menos de 48 horas. Então a sua dúvida não fica sem assistência. Além de tudo, a gente tem grupo para você poder interagir com outros assinantes e conversar. E assim, sendo bem honesto, deve ser um dos grupos mais foda que eu já vi de Analytics. Sim, a galera troca muita ideia. A galera sempre tá trocando ideia, salve inclusive, ó, Igor, Diego Perseguinhedes, Edson Campana, estão sempre ali trocando ideia, A Renata comentando, também, Renata tá lá. Barbalatti. Boa, um salve inclusive Como é que é o pro sobrenome? filho. Acho que é Barbalatti, Barbalatti, espero que seja. eu acho. Renata, pô, o nome dela é Renata Goretzky Barbalatti, eu não sei agora. Mas ó, um salve inclusive pro filho da Renata, que Que deve tá ouvindo isso a daí gente indo pra agora, escola agora. indo pra escola, ouvindo a gente agora lá no Tennessee. Exatamente. Ouvindo a gente, um salve pro seu filho aí, Renata. E pra você que ouviu a gente até aqui, um grande abraço. Não esqueça, toda quinta-feira episódio novo. Valeu!